Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, né, nós vamos continuar a conversar sobre cinema aqui. Vamos falar de mais um concorrente ao Oscar, tá? Que está concorrendo a melhor animação e ganhou o Globo de Ouro de melhor animação, que é uma animação chamada Flow. Aqui no Brasil ela ficou traduzida como Flow. Deixa eu botar o óculos da tia aqui. E é uma coprodução, tá, gente, de 3 países, tá? Deixa eu falar aqui com vocês rapidinho quais são. É... O Flow é da Letônia, tá, gente? Bélgica e França, tá? Do Gentes Gibalodes, o nome do filme, né? Do nome do diretor do filme, tá? Essa animação, gente, é uma animação bem interessante, por quê? Porque ela não tem um diálogo sequer, né? É uma animação que fala de animais, de bichos, né? Então você não vai ver, né? E não é fábula, né? Os bichos falando um com o outro. Eles, na verdade, eles até se comunicam, né? Mas, né? Pelas miadas, pelos grasnidos, pelos latidos que eles têm, no caso, né? No final das contas, né? Pelos grunhidos, né? Que eles fazem no final das contas ali, né? E é uma animação também, né? Que vai ter, que vai despertar muita reflexão na gente. É uma animação um pouco claustrofóbica, um pouco angustiante também, pelo menos essa foi a minha impressão, tá? Ela foi uma... Até porque tinha uma criança na sala correndo para lá e para cá, feito louca também, gritando no meio do filme, que realmente tirou bastante atenção. Uma criança pequenininha, a mãe teve que tirar a criança da sala, aí a criança chorou, ela estava gritando. É um inferno, mas no final das contas, depois a criança acabou saindo, deu para comprar um filme um pouco melhor. Mas de qualquer forma, é um filme que é inquietante. Acima de tudo, ele é muito inquietante, tá? A história fala de um gatinho que está na floresta, tá certo? E esse gatinho, ele começa, se depara com um monte de cachorros, começam a correr atrás dele, aquele negócio todo, né? E o gatinho, né? Tô dando spoilers aqui, tá, gente? Como eu sempre faço, tá? Só para lembrar, tá? E aí, de repente, o que acontece? Aquela perseguição acaba sendo interrompida porque a floresta sofre uma tremenda de uma inundação, tá? A floresta fica toda inundada, tá? E esse gatinho vai ter que sobreviver no meio dessa inundação. E no meio dessa inundação ele acaba encontrando um barco que tem uma capivara dentro, olha só. E à medida que eles vão andando, que esse gato, essa capivara, né? E um outro animal também, que eu esqueci completamente o nome, mas é um animal que gosta de surrupiar, de roubar coisinhas, né? Roubar objetos, né? Eles acabam ali tendo que sobreviver nisso, nessa enchente, nesse barco, andando para lá e para cá, né? E eles vão encontrando outros animais diferentes, garças, mais cachorro, né? E por aí vai, né? E o que acontece? Você tem animais aí completamente diferentes, né? Sendo obrigado a conviver juntos, né? Para sobreviver, né? A essa adversidade que é essa enchente, né? Ou seja, a diversidade, né? Desculpem esse trocadilho super infame, né? Mas a diversidade é que vai ajudar eles a conviverem com essa adversidade, certo? E aí cada bicho ali ele tem a sua, vamos dizer assim, ele consegue dar a sua contribuição, né? No final das contas, à medida que as situações vão aparecendo, bem ao estilo mesmo de que um precisa do outro ali. O protagonista é o gatinho, ou gatinha, sei lá, não é especificado o sexo do bicho, né? Mas é interessante você perceber que, por ser um filme que mostra animais dentro de uma floresta que sofre uma enchente, entendeu? Acaba sendo um filme altamente claustrofóbico, no sentido de que aquela água toda é uma ameaça para eles o tempo todo. E às vezes eles caem dentro da água. Aí você vê o gatinho lá tentando é, sobreviver, escapar de ser afogado, aquele negócio todo, né? Aparece uma espécie de grande baleia, que é um misto de baleia com monstro marinho também, aquele negócio todo, né? Que surge imponente no meio dessas águas, né? Enquanto
a floresta está toda inundada, coisa e tal, né? E o mais interessante nisso, né? Você vê muitas ruínas de uma civilização humana o tempo todo e você não vê um ser humano ao longo de todo o filme, né? Então, o que que isso está falando? Você está vendo aí, entendeu? Uma série de mensagens, né? Que são muito pertinentes, né? Principalmente para as crianças pequenas, né? Você está vendo ali a natureza, né? Quando você fala da inundação, você pode falar do aquecimento global, da subida do nível dos rios e dos mares, né? De como isso extinguiu a humanidade, de como o fato da humanidade ficar ali maltratando a natureza o tempo todo, a natureza reagiu e acabou com aquela humanidade. E aí você vê esses bichinhos, né, que são da natureza também, tendo que sobreviver a essas intempéries da natureza, que é essa inundação toda, esse negócio todo, coisa e tal, né? E ao mesmo tempo também bichinhos tão diversos que precisam, né, se ajudar, cada um dando a sua contribuição para sobreviver àquela situação, né? Então é um filme que fala também de adaptabilidade, né? Porque, por exemplo, se a água no primeiro momento ela surge como uma ameaça, entendeu? A vida daqueles bichos, né? Com o tempo também ela surge como uma oportunidade de vida, porque você tem cardumes de peixes que podem alimentar, né, aqueles bichinhos. E aquele gatinho que era tão fragilzinho, tão totalmente vulnerável às variações da natureza, ele vai se adaptando a essa natureza, ele começa a pescar, né? Ele mergulha debaixo d'água, ele começa a ficar cada vez mais tempo debaixo d'água pela respiração para pescar peixes para comer, esse negócio todo, né? Caçar peixes debaixo d'água para comer, coisa e tal, né? Então é um filme que fala disso, né? Que fala, dá esse alerta, né? Mais um alerta, né? De você você ser contra essa destruição do meio ambiente, de como o meio ambiente pode reagir contra a gente, né? E aquela famosa e velha frase: a Terra perfeitamente consegue viver sem o ser humano, mas o ser humano não consegue viver sem a Terra. Se o ser humano continuar a maltratar o planeta tantas vezes, o planeta não vai ser destruído, gente. O planeta ele vai reagir contra o ser humano e vai destruir o ser humano. E depois ele vai continuar a viver tranquilamente com a sua vida não inteligente mais, né? E vai seguir em frente. O filme mostra muito bem isso, né? Que são animais irracionais que sobrevivem, entendeu? A essa tragédia ambiental que aconteceu, né? E essa civilização humana já estava extinta há muito tempo, como se ela fosse, né, a produtora daquela tragédia, né, ambiental toda, né, que acabou dizimando a ela, mas não a natureza em si. A natureza continua a existir, continua a ter suas reações violentas, mas depois, né, essa coisa toda passou, inclusive, né? Eu não vou entrar em muito mais detalhes no filme aí, né, no caso, tá? Mas é bem interessante de você perceber isso, né? E de também como, né, alguns seres que antes eram superiores, antes eram completamente hegemônicos num determinado meio, acabam sucumbindo à mudança do meio, por mais poderosos que eles fossem, né? Então você também está aí tratando um pouco a questão da evolução, né? Porque todo mundo pensa que evolução é progresso, mas não, evolução é mudança, né? Como o próprio Charles Darwin falou, uma espécie mais evoluída do que a outra não significa que ela é melhor do que a outra, ela só é mais adaptada àquele meio ambiente do que a outra. Se o meio ambiente muda, tá? E ela não está adaptada, ela vai morrer também. E aí outra mais adaptada vai aparecer. Não significa que é melhor, só é mais adaptada. Que a gente está realmente, né, vulnerável a essas variações violentas do meio ambiente, né? E o ser humano está fazendo o quê? Está mexendo demais com essas variações de meio ambiente, tornando esse meio ambiente cada vez mais hostil para ele, né? Então o filme ele traz todas essas mensagens sem dizer uma palavra sequer, tá, gente? Uma palavra sequer, tá? Só com bichinhos ali, onde você vê um gatinho, um cachorrinho, uma capivara, uma garça ali, eles interagindo entre eles, coisa e tal, né? E essa coisa sendo levada aí, né? Sem uma palavra sequer, né? E você só vendo as situações em que você vai encaixando as peças ao longo do filme. É um filme totalmente, né,
com a mensagem totalmente colocada dentro da materialidade visual do filme. Você realmente tem que sacar o que o filme está falando através do que as imagens do filme mostram para você. Por isso que ele é um filme muito inteligente, tá? É um filme muito bacana, né? Que você está trabalhando completamente uma linguagem não verbal ali, uma linguagem totalmente colocada na materialidade das imagens, né? Herança do cinema mudo, né? Como a gente sempre fala aqui, né? Que o cinema mudo, o cinema falado veio, acabou com o mudo, mas volta e meia o cinema mudo aparece, né? Nos filmes falados, né? E ele novamente mostra, né? Como é a linguagem cinematográfica. Que a linguagem cinematográfica ela está muito pautada, né, nas suas imagens, certo? E tem filmes que isso acontece menos e tem filmes que isso acontece bastante, como é o caso de Flow. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.